E olha só esse gráfico, ele deixa bem claro o que está acontecendo. Já faz meses que o VGHF11 está ali cravado nos 7 centavos por cota. E aí fica a dúvida, né? Olha, tem muito cotista do VGHF11 olhando o relatório gerencial e ficando com aquela pulga atrás da orelha. Hoje, a gente vai fundo para entender o que os números podem não estar mostrando logo de cara. A pergunta que não quer calar: o dividendo do VGHF11 travou de vez? E mais, será que o maior risco desse fundo não está escrito em letras garrafais no relatório? É isso que a gente vai descobrir agora. Então vamos começar pelo que todo mundo olha primeiro, né? O dividendo caindo na conta. E olha só esse gráfico, ele deixa bem claro o que está acontecendo. Já faz meses que o VGHF11 está ali cravado nos 7 centavos por cota. E aí fica a dúvida, né? Isso é estabilidade, o que seria ótimo, previsibilidade, ou é um sinal de estagnação? Um sinal de que o fundo simplesmente não está conseguindo gerar mais resultado? E sabe o que está segurando essa estabilidade? É isso aqui, 1 centavo. Um mísero centavo. Essa é toda a reserva acumulada que o fundo tem por cota para queimar se a coisa apertar. A margem de manobra é praticamente zero. E isso, claro, já acende um baita sinal amarelo. Bom, agora vamos fazer o que a gente faz de melhor por aqui. Abrir o capô e ver o que os números do relatório gerencial estão dizendo de verdade. Primeiro, vamos dar o crédito. O fundo é um gigante. A gente está falando de um patrimônio de 1,4 bilhão de reais. Uau! Mais de 406 mil cotistas, uma liquidez diária de 3 milhões. É um peso pesado do mercado, não dá para negar. Mas, e esse é um grande mas, tamanho por si só não é sinônimo de segurança. Para tentar entregar um retorno maior, o VGHF11 usa uma ferramenta chamada compromissada reversa. Traduzindo do francês, é basicamente o seguinte: o fundo pega uma espécie de empréstimo de curto prazo, usa os próprios CRIs da carteira como garantia e, com esse dinheiro extra, ele investe mais, tentando, claro, aumentar o lucro final. Só que, como tudo na vida, isso é uma faca de dois gumes. Por um lado, essa alavancagem pode sim dar uma turbinada nos dividendos, mas por outro, ela tem um custo. E não é baixo, tá? É CDI mais 0,84% ao ano. Esse custo come um pedaço do resultado e o pior, se os investimentos não performam bem, o prejuízo é multiplicado. É um jogo de alto risco. E é exatamente aqui que a nossa análise precisa ir mais fundo, porque agora a gente vai falar de um risco que não está estampado na capa do relatório, que não salta aos olhos de quem lê por cima. O ponto é este aqui, marcado a zero. Um ativo dentro da carteira do VGHF11 foi simplesmente zerado. O valor contábil dele virou pó. Isso leva a gente para uma pergunta-chave, especialmente para um fundo que se diz high yield, de alto risco e alto retorno. O que acontece quando uma dessas apostas mais arriscadas dá de fato muito errado? O exemplo concreto é o caso do Criselina. Era um ativo de uma startup de hotelaria que passou por maus bocados, enfrentou sérios problemas e o resultado? A gestão do fundo foi lá e marcou o valor do ativo como zero. Acabou. Na prática, a gestora decidiu assumir o prejuízo total para, segundo eles, proteger o resto da carteira. Pois é, essa é a realidade nua e crua do investimento high yield. O potencial de ganho vem junto com um risco bem real de perda total. E agora eu quero saber a opinião de quem nos acompanha. Esse tipo de risco preocupa ou é visto como algo que faz parte do jogo num fundo com essa estratégia? Comenta aqui embaixo, quero muito saber o que estão pensando. O caso Celina abre um precedente e serve de alerta. Ele mostra que outros ativos de risco elevado na carteira, como por exemplo os CRIs da Manhattan e da Tecnesa, precisam ser olhados com uma lupa. O monitoramento tem que ser constante, ainda mais se o mercado imobiliário começar a dar qualquer sinal de fraqueza. Beleza, com tudo isso na mesa, vamos agora analisar a estratégia da gestão. O que eles estão fazendo para posicionar o fundo daqui para frente. Lembra daquela reserva de 1 centavo? Então, ela até garante uma estabilidade, mas é uma estabilidade meio artificial, só para o curto prazo. A verdade é que o fundo depende muito de ganho de capital, ou seja, de vender ativos com lucro. Se a gestão não conseguir fazer novos bons negócios, a pressão em cima desses 7 centavos de dividendo vai ficar cada vez maior. Mas olha, vamos ser justos. Se tem um ponto positivo para destacar aqui, é que a gestão da Valora conseguiu sim limitar o estrago do caso Celina. Eles evitaram que isso virasse uma crise generalizada no fundo. E convenhamos, pilotar um navio com mais de 406 mil pessoas a bordo em mar agitado exige muita habilidade, e nisso eles mostraram competência. A conclusão aqui é bem direta. Em fundos high yield como o VGHF11, acompanhar de perto não é uma opção, é uma obrigação.
É preciso cavar mais fundo, ir além da primeira página do relatório para entender de verdade os riscos que estão escondidos ali. E é justamente por isso que a gente faz o que faz aqui. Ter uma tese de investimento clara e entender de verdade o que tem em cada ativo é isso que permite construir uma fonte de renda passiva de verdade. Uma renda que, no meu caso, hoje paga todas as minhas contas e me dá liberdade de trabalhar com o que eu amo, perto de quem precisa de mim. Dá uma olhada nesses resultados. Isso aqui não é teoria de livro, não. Isso é o resultado real da nossa carteira previdenciária. É a prova de que uma estratégia bem pensada, que foca em segurança e consistência, funciona de verdade. Se ter acesso a esse tipo de análise, a essa visão mais profunda, faz sentido para a jornada de investimentos, então o convite está feito. Se inscreve aqui no Beabá do Dinheiro para não perder nada. E para fechar, fica uma pergunta no ar para a gente pensar junto. Essa nova estratégia da gestão, de focar mais em CRIs que geram renda e menos em ganho de capital, será que é uma jogada de mestre para defender o fundo? Ou será que é um sinal de que aquelas ótimas oportunidades de lucro rápido simplesmente sumiram do mapa? Lembrando sempre, hein? Isso aqui não é recomendação de investimento, nosso